Esta viagem começa na região costeira de Portugal, no estuário do Rio Tejo. De lá, a viagem segue até a costa da Caparica, a praia mais longa da Europa. Ao sul, fica o estuário do Rio Sado, famoso pela vida selvagem diversificada. No interior, passando pelos vilarejos de mármore branco e arvoredos de sobreiro da planície do Alentejo, o destino seguinte é Évora e seu templo romano. Após explorar os castelos antigos de Arraiolos e Évora Monte, a jornada passa pelas pedreiras de mármore de Vila Viçosa. Por último, na fronteira com a Espanha, a viagem termina na cidade com a maior fortificação do mundo, Elvas, e seu forte em forma de estrela. Os celtas, romanos, mouros e espanhóis deixaram marcas indeléveis nesta terra antiga. Mas Portugal sobreviveu esse tempo todo. Esta é a desembocadura do Tejo no Oceano Atlântico. O Tejo é o rio mais longo da Península Ibérica, viajando 1.038 quilômetros desde a nascente na Espanha, atravessando Portugal e correndo até o mar, onde criou um extenso ambiente marinho chamado de Estuário do Rio Tejo. Na margem sul, fica o pequeno vilarejo de pescadores de Cova do Vapor. Desde a década de 1940, seus habitantes sofrem com erosão costeira e aumento do nível do mar, tendo sido obrigados a se mudar inúmeras vezes. O resultado foi esta mistura de casas de madeira construídas em um labirinto de ruas estreitas e sinuosas. Com 30 quilômetros de comprimento, esta é a praia contínua mais longa da Europa, a Costa da Caparica. Seu nome vem de um conto local sobre a generosidade surpreendente de uma senhora. Dizem que ela doou moedas de ouro costuradas em sua capa para a cidade construir uma igreja. Como a cidade vizinha, a Costa da Caparica também sofreu muita erosão costeira. Por conta disso, autoridades implementaram políticas novas para tentar evitar a perda do litoral e proteger o vulnerável ecossistema. Recentemente, passeios de helicóptero se tornaram cada vez mais populares entre os turistas, que querem conhecer a beleza espetacular de Portugal do céu. Este Rius 500 é um dos 90 helicópteros civis registrados no país. O desenvolvimento deste modelo versátil e leve começou no meio dos anos 1950 e teve um papel importante para os Estados Unidos nas guerras do Vietnã e do Golfo. O Rius 500 é popular com civis, mas também é útil para trabalhos agrícolas e policiais. Do Parque Natural da Arrábida é possível ver a Península de Troia. Durante milhares de anos, sedimentos depositados pelo rio Sabo se misturaram com a areia carregada pelo Oceano Atlântico e formaram esta faixa de terra. A ilha, colonizada pelos romanos e chamada de Ácala, tem muitos tesouros arqueológicos. As escavações começaram na década de 1850 e a cidade de Setóbriga, do século I, foi descoberta. Apesar de a pesca ser a indústria principal há séculos, as águas em volta da ilha divertem cada vez mais visitantes graças a um aumento no turismo. Mas apesar de sua popularidade, Troia conseguiu encontrar um equilíbrio moderno e delicado entre lazer turístico e beleza natural. Do outro lado do estuário encontra-se Setúbal,
a quarta maior cidade de Portugal e o terceiro maior porto. Antigamente, era um vilarejo de pescadores que dependia de sardinha enlatada, mas hoje tem tudo o que se espera dos balneários de verão. No entanto, ainda é possível encontrar laços visíveis com seu passado, como o imponente Castelo de São Filipe do século XVI, construído para defender a armada de um ataque inglês. Desde 2002, Setúbal integra a lista das 30 baías mais lindas do mundo. A próxima parada, o estuário do Rio Sado, é uma reserva natural oficial e uma região de proteção de aves. O território tem uma área superior a 23 mil hectares e mais de 3 mil espécies de animais já foram encontradas, como golfinhos nariz de garrafa que habitam a lagoa costeira. Campos de arroz e pesca são comuns no vilarejo de Santa Catarina. Há muito tempo um centro agrícola importante para a região de Setúbal. A jornada agora chega ao vilarejo de Cabrela, nas profundezas da região do Alentejo. Vilarejos de mármore caiado como este são encontrados em todo o interior português. A pintura com cal serve como repelente de insetos e desinfetante, além de criar um selo que preserva e protege a pedra da ação do clima. O resultado é um leve brilho na superfície, pois a luz se reflete nos cristais de calcita encontrados no mineral. Este brilho contribui para a beleza dos vilarejos de mármore tradicionais de Portugal. Campos de trigo e planícies ondulantes se estendem pela região do Alentejo. Arvoredos de oliveiras e sobreiros são abundantes. O sobreiro é uma sempre-viva encontrada em regiões da África e da Europa meridional. Como as árvores são muito abundantes aqui, metade da cortiça do mundo é produzida em Portugal. A extração pode ser feita de 9 em 9 anos. E uma nova camada começa a se formar na árvore assim que a anterior é retirada. Os sobreiros são protegidos em Portugal e é ilegal cortar as árvores sem permissão do Ministério do Meio Ambiente. A cortiça aguenta condições climáticas piores que outros tipos de madeira. Durante o século XIV, exploradores portugueses usaram cortiça na construção de navios por conta da flutuabilidade e durabilidade. Mas foi Robert Hooke, cientista inglês do século XVII, que começou a usar esse material em rolhas de garrafas de vinho. Belos resorts como este são encontrados no meio dos arvoredos no interior português. Esses destinos estão cada vez mais populares entre turistas que querem fugir do agito da vida urbana. O destino seguinte é o pitoresco vilarejo de Arraiolos, nas colinas do Alentejo. A população mal passa de 3 mil pessoas e as tradições locais são bem preservadas. Tapeçarias mouras feitas à mão são produzidas da mesma forma há 500 anos. E na colina acima da cidade fica o Castelo de Arraiolos do século XIII. Quando Dom Fernando subiu ao poder no século XIV, os ocupantes do forte já tinham começado a migrar para terras mais baixas para fugir do frio e do vento do alto da colina. Apesar de conceder uma série de privilégios, ele não conseguiu convencer as pessoas a ficarem. O castelo acabou ficando com Dom Nuno Álvares Pereira, que ganhou o título de Conde de Arraiolos. O forte foi usado como uma base militar para expedições, mas acabou sendo abandonado 400 anos atrás.
O único edifício remanescente é a igreja, construída no século XVI. O forte foi classificado como monumento nacional nos anos 1960 e passou por reformas. O destino seguinte é a antiga cidade de Évora, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade. Um de seus prédios mais incríveis é a Catedral. A data da construção é motivo de debate. Muitas pessoas acreditam que o edifício ficou pronto em 1204 em um local previamente ocupado por uma mesquita. Apesar de ter sido reformado várias vezes ao longo de sua história, ainda é um dos exemplos mais espetaculares de arquitetura gótica no sul de Portugal. A Catedral de Évora é também uma das maiores igrejas episcopais construídas durante o período medieval no país. Suas muralhas e torres imponentes expressam a magnífica força e tamanho da fortaleza igreja. A catedral e seu vizinho antigo, o Templo Romano, representam dois períodos históricos muito diferentes. Também chamado de Templo de Diana, ele foi construído 1000 anos antes da catedral. Ele foi usado durante a Inquisição para execuções e serviu como abatedouro até 1870. Nos arredores da cidade fica o convento de Santa Maria Scala Coeli do século XVI. Scala Coeli significa escada para o céu. Os monges que habitam o convento são integrantes da Ordem Cartucha e têm pouquíssimo contato com o mundo exterior. A fé deles se concentra na prática de solidão e silêncio. Eles foram expulsos em 1834 durante o governo liberal de Portugal, e o convento foi vendido para uso agrícola. Mas o neto do comprador permitiu que eles voltassem em 1960. Hoje, 14 monges habitam o mosteiro. Seguindo para o norte, no alto da Serra d'Ossa, encontra-se a cidade de Évora-Monte. Depois de derrotarem os mouros em 1160, os portugueses fizeram várias tentativas frustradas de povoar a região. O assentamento permanente só ocorreu em 1306, quando Dom Diniz ordenou que a cidade fosse fortificada. Mas em 1834, Évora-Monte garantiu seu lugar na história de Portugal, por ser o lugar onde assinaram o tratado para encerrar a Guerra Civil do país. O tratado é conhecido como Concessão de Évora-Monte. Este castelo, descrito como o limite norte do nascer da lua, é um símbolo de força no meio da planície do Alentejo há quase 7 séculos. Depois de sofrer muitos estragos no terremoto de 1531, foram feitas reformas em um estilo renascentista italiano. A jornada continua até as pedreiras perto de Vila Viçosa. O mármore rosa Portugal, extraído aqui, é encontrado em todos os aspectos da arquitetura urbana das cidades circundantes e além. A pedra é extraída do anticlinal de Estremoz, uma formação geológica elíptica de 40 quilômetros de extensão. Sua criação começou 500 milhões de anos atrás, quando sedimentos de organismos de água superficial se combinaram para formar uma camada espessa de calcário. Depois, lava vulcânica correu por cima, o que criou a pressão e o calor necessários para transformar a mistura no lindo mármore atual. As pedras de Vila Viçosa são extraídas desde muito tempo atrás.
O uso mais antigo do mármore desta região foi descoberto na lápide de um capitão cartaginense de 370 a.C. Hoje em dia, o mármore rosa Portugal é exportado para vários países. Situada em uma das regiões mais exuberantes de Portugal e rodeada de laranjais, encontra-se a encantadora cidade de Vila Viçosa, que também significa Vale Fértil. A cidade ganhou esse nome quando os mouros foram expulsos em 1226. Com 160 pedreiras por perto, mansões, igrejas e ruas de mármore rosa são uma característica regional. Os duques de Bragança, descendentes do filho ilegítimo de Dom João I, vieram para cá no século XV. O nome Bragança é sinônimo de aristocracia portuguesa. Jaime, o quarto duque e filho de Dom Fernando II, ordenou a construção do Paço Ducal em 1501. Ele se recusava a morar no primitivo castelo antes habitado pelos Bragança pela associação com a execução de seu pai. Jaime, cuja estátua foi construída na entrada, era considerado melancólico. Ele assassinou a própria esposa por suspeitar que ela estivesse tendo um caso. A fachada principal é totalmente coberta de mármore rosa do Anticlinal de Estremoz. E o estilo arquitetônico foi inspirado pelo Renascimento italiano. O Jardim da Duquesa é composto por formas geométricas complexas e intricadas. O palácio passou por inúmeras reformas e obras ao longo de sua história. Hoje, ele tem um museu e foi designado como a casa de verão oficial do presidente de Portugal. A parada seguinte é a majestosa cidade do Alandroal, situada no fértil interior de Portugal, perto da fronteira com a Espanha. Seu nome pode ter vindo da abundância de loendro na região. O castelo fica no centro da cidade e é um dos melhores exemplos de arquitetura islâmica na região do Alentejo. Construído durante o reinado de Dom Dinis, foi feito para proteger a fronteira da cidade que acompanha o rio Guadiana. As datas de construção gravadas nas portas mostram que a primeira pedra foi colocada em fevereiro de 1294 e o trabalho foi concluído 4 anos depois, em 1298. O castelo foi declarado um monumento nacional em 1910. O encantador vilarejo de Monsaraz está rodeado de campos de flores selvagens e oliveiras. É a residência de apenas 150 pessoas, e visitantes são incentivados a conhecer o local a pé, já que automóveis não são permitidos. Ele foi recapturado dos mouros em 1167 pelo famoso soldado Geraldo Sem Pavor. Monsaraz estava acostumado com os ataques frequentes, mas o mais surpreendente ocorreu quando o vilarejo foi tomado em 1381 pelo Conde de Cambridge, enfurecido pela anulação de seu noivado com a filha de Dom Fernando I. O inglês descontou sua raiva na cidade e conquistou o castelo. Em um ataque surpresa 4 anos depois, forças espanholas tomaram de volta a fortaleza. As casas brancas da cidade, construídas com escadarias externas, varandas de aço forjado e chaminés alongadas, são dos séculos XVI e XVII. Hoje, touradas são realizadas atrás das muralhas do castelo na primavera e no outono. Com mais de 1000 quilômetros de litoral, o reservatório de Alqueva é o maior lago artificial da Europa.
A barragem de mesmo nome, construída no rio Guadiana, é responsável por energia hidrelétrica e irrigação para a agricultura da região do Alentejo, a porção mais quente e seca de Portugal. O acordo original para fazer a barragem foi assinado em 1968, mas a construção só começou 30 anos depois. A antiga Aldeia da Luz teve que mudar de lugar para o projeto, e a original se encontra submersa nas águas do lago. A cidade e a antiga fortaleza de Jurumenha estão localizadas nas margens do rio Guadiana. Dizem que as muralhas foram construídas pelos romanos. Em 1167, Geraldo Sem Pavor, novamente frustrando os mouros, retomou o forte, e sua localização na fronteira de Portugal com a Espanha garantiu que seria um ponto de defesa vital. A última batalha de Jurumenha foi travada em 1801, quando o governador se entregou aos espanhóis sem resistir. O forte foi devolvido em 1808. Listada como Patrimônio Mundial da Humanidade, a cidade-fortaleza de Elvas tem o melhor exemplo remanescente de fortificações holandesas e o maior sistema de fosso seco do mundo. Como fica na fronteira com a Espanha e na rota entre Madrid e Lisboa, era muito vulnerável a ataques. As fortificações começaram em 1640 e foram projetadas por jesuítas holandeses que aplicaram teoria geométrica para a topografia irregular do local. A construção foi feita em 3 fases diferentes, e cada uma refletia a evolução do sistema holandês. Um aqueduto engenhoso foi criado para levar a água à cidade. Hoje em dia, é considerado um exemplo impressionante da engenharia medieval portuguesa. A construção começou em 1537 e só 80 anos depois, a água finalmente correu em seus canais. Com 843 arcos, o aqueduto mede 8,5 km de comprimento e 31 metros de altura. É o maior da Península Ibérica. Sua importância estratégica foi permitir que a cidade conseguisse aguentar longos sítios durante guerras. Nos arredores de Elvas fica o Forte de Santa Luzia, construído para proteger a porção sul da cidade em seu ponto mais vulnerável. Com seu formato de estrela, era muito difícil de ser atacado. Esta estrutura foi o que restou de um vasto conjunto de edifícios de defesa. No Forte de Santa Luzia encontra-se atualmente o Museu Militar de Elvas. Pouco mais de 1 quilômetro ao norte fica a última parada desta viagem, o Forte de Nossa Senhora da Graça, no topo desta imponente colina. É considerado uma obra-prima da arquitetura militar do século XVIII e foi essencial para a vitória decisiva durante a Guerra Peninsular. Um dos castigos para prisioneiros militares era carregar água subindo uma colina íngreme de 1 quilômetro. Durante séculos, os fortes de Nossa Senhora da Graça e de Santa Luzia e a cidade fortificada de Elvas formavam uma linha de defesa impressionante. Esta impressionante estrutura serve como um símbolo da determinação feroz de Portugal de ser uma nação independente e autônoma. Um ótimo lugar para encerrar esta jornada.